Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com eletrônica básica, com a matéria sobre polarização CC dos transistores BJT e temos este exercício que diz o seguinte: para o circuito representado na figura ao lado, determine todas as correntes e tensões de polarização do circuito. Então temos este circuito no formato de divisor de tensão neste primeiro estágio e também temos este acoplamento em que o transistor T2 está conectado à saída UC do primeiro estágio. E também temos este terminal que, em vez de estar conectado à Terra, está conectado à tensão de menos 10 volts. Então, para resolver este exercício, nós vamos usar a análise exata dos transistores BJT para nos facilitar a resolução. Então, primeiramente, nós vamos calcular a resistência de Thevenin, de seguida vamos calcular a tensão de Thevenin, depois vamos usar a fórmula da intensidade da base. No caso, seria a intensidade da base que circula aqui no primeiro estágio. Então, vamos chamar de intensidade da base 1. Então, teremos aqui a resistência de Thevenin seria igual à resistência 1 em paralelo com a resistência 2. Então, a resistência de Thevenin será igual a 100 vezes 10 elevado a 3 em paralelo com 40 vezes 10 elevado a 3. Então, a resistência de Thevenin será igual a 28,57 kΩ. Agora vamos encontrar a tensão de Thevenin, que é dada por UCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, a tensão de Thevenin será igual a 10 vezes R2 é 40 vezes 10 elevado a 3, R1 é 100 vezes 10 elevado a 3 mais 40 vezes 10 elevado a 3. Então, a tensão de Thevenin será igual a 2,85 volts. Agora vamos usar a fórmula já conhecida e já foi deduzida na teoria. Essa fórmula é dada por IB, que seria o nosso IB1 no caso, que é igual a tensão de Thevenin menos o BE, que é 0,7, dividido por R de Thevenin vezes beta mais 1, R é 1. Então aqui só temos que substituir os valores. Teríamos aqui a tensão de Thevenin foi 2,85 menos 0,7. Isto vai ser dividido por 28,57 vezes 10 elevado a 3 vezes o beta, que seria o beta do primeiro estágio, é 120 mais 1, vezes o RE1, que é 1 kΩ, que é 1 vezes 10 elevado a 3. Então, o IB1 é igual a 14,37 microamperes. Já encontramos a tensão da base 1. E voltando aqui no circuito, podemos observar que aqui na resistência RC1 circula a corrente IC1 linha. Então vamos encontrar esta corrente IC1 linha. Teremos aqui IC1 linha. IC1 linha é dado por beta 1 vezes B1. Então só temos que substituir aqui. Teremos 120 vezes 14,37 vezes 10 a menos 6. Então IC1 linha será igual a 1,72 miliamperes. Já encontramos IC1 linha, agora podemos encontrar a corrente que circula aqui na resistência RE1, que é o nosso IE1. A fórmula também já conhecemos, teremos IE1. IE1 é dado por beta 1 mais 1 vezes IB1. Então IE1 será igual a 120 mais 1 vezes 14,37 vezes 10 a menos 6. Então IE1 será igual a 1,73 miliamperes. Daí que a condição de que IC1 linha é aproximadamente igual a IE1. Feito isso, agora podemos encontrar a corrente que circula na resistência R1. E nós sabemos que aqui vai chegar uma corrente, vamos chamar de I1, vai se dividir em IB1, que seria a corrente que já encontramos anteriormente, e outra corrente vai circular na resistência R2, que vamos chamar de I2. Então, para encontrarmos primeiro a corrente I1, nós temos que encontrar o potencial aqui no nó que conecta as resistências R1, R2 e a linha da base. E para isso nós temos que encontrar a tensão da base. E a tensão da base é a mesma fórmula que a tensão de Thevenin, que nós encontramos 2,85. Então, aqui só temos que usar a lei de Ohm, em que a intensidade 1 será igual à tensão na resistência 1. E a tensão na resistência 1 seria a nossa tensão de base. E a nossa tensão de base é a nossa tensão de Thevenin, que nós já encontramos, dividido pela resistência R1, e vamos encontrar a corrente correspondente a I1. Então aqui teremos I1
será igual à tensão da base, ou tensão na resistência 1, ou também a tensão de Thevenin, dividido por R1. Então, aqui foi 2,85 sobre 100 vezes 10 elevado a 3. Então, aqui teremos que E1 será igual a 28,5 microamperes. E aqui, como a corrente E1 se divide em IB1 e I2, nós podemos escrever a equação e encontramos a corrente I2 correspondente. Então, teríamos aqui a I2, I1 é igual a IB1 mais I2. Então, podemos isolar I2, teremos I2 sendo igual a I1 menos IB1. Então, I2 será igual a I1 foi 28,5 vezes 10 a menos 6, menos o IB1 foi 14,37 vezes 10 a menos 6. Então, I2 será igual a 14,13 microamperes. Como uma forma de verificação, nós podemos somar a intensidade da base 1 e a intensidade 2, e o valor que devemos encontrar tem que ser 28,5 microamperes, porque ele chega naquele nó e se divide. Então, se nós somarmos a divisão, ou seja, as correntes que se dividiram, temos que ter 28,5 microamperes. Então, vamos escrever aqui verificação. Teremos aqui I1 sendo igual a IB1 mais I2. Então, I1 será igual. O IB1 foi 14,37 vezes 10 a menos 6, mais o I2 foi 14,13 vezes 10 a menos 6. Então, o I1 será igual a 28,5 microampere. Então, este valor corresponde a este valor que foi encontrado. Então, os valores das correntes encontradas estão corretas. Agora vamos para as tensões. A primeira tensão que podemos encontrar aqui é da resistência RE1. Aqui é só usar lei de Ohm. Teremos a tensão na resistência RE1 igual à resistência E1 vezes a intensidade, que é IE1. E já encontramos que foi 1,73 mA. Então aqui teremos VE1 será igual a RE1 vezes IE1. Então VE1 será igual. RE1 foi 1 km, que é o mesmo que 10 elevado a 3, vezes 1,73 vezes 10 a menos 3. Então a tensão no emissor 1 é 1,73 volts. Agora nós podemos encontrar a tensão da base 1. A tensão da base será a queda de tensão entre os terminais B e E mais a tensão VE1 que foi encontrada anteriormente. Então aqui teríamos VB1 sendo igual a VBE1 mais VE1. Então VB1 será igual a VBE1 é a tensão típica de 0,7 volts, mais VE1 é 1,73. Então VB1 será igual a 2,43 volts. Outra tensão que nós podemos encontrar é a tensão VCE1, que seria dos terminais do coletor e do emissor. E essa fórmula já foi deduzida. Ela é dada por será igual a VCC menos IC1 linha, que seria a corrente que passa pela resistência RC1 e RE1. E nós dissemos que a corrente do coletor 1 linha é aproximadamente igual à corrente do emissor. Então podemos usar só o valor da corrente do coletor 1, que é aproximadamente igual ao valor da corrente do emissor, vezes RC1 mais RE1. Aqui teremos VCE1 sendo igual a 10 menos 1,72 vezes 10 a menos 3 vezes RC1 é dado por 3 vezes 10 elevado a 3 mais RE1 é 1 vezes 10 elevado a 3. Então VCE1 será igual a 3,12 volts. Estes são os valores e as correntes correspondentes ao primeiro estágio. Agora vamos para o segundo estágio, que seria esta parte aqui. E primeiramente nós podemos encontrar a tensão aqui neste ponto aqui, que é o nosso UC. E podemos observar que o UC está conectado à base do transistor T2. Logo, o C será igual à tensão da base 2, que nós vamos encontrar agora. Teremos aqui o CC menos IC1 linha vezes RC1 menos o C, tudo igual a zero. Depois podemos isolar o C. Teremos aqui o C, o CC menos RC1 vezes IC1 linha menos o C, isto vai ser igual a zero. Então podemos isolar o nosso UC, teremos o C sendo igual a UCC menos R
C1 vezes IC1 linha. Então, OC sendo igual a 10 menos RC1 é 3 vezes 10 elevado a 3 vezes IC1 linha foi encontrado anteriormente, é 1,72 vezes 10 a menos 3. Então, o C é igual a 4,84 volts, que é a mesma tensão da base 2. Agora nós podemos encontrar a tensão VE2, que seria deste terminal aqui. E nós sabemos que a tensão VB2 é igual à tensão VE2 mais a queda de tensão entre os terminais B e E, que é 0,7. Então, a partir daqui podemos isolar o nosso VE2. Então, teremos aqui VE2. Então, nós sabemos que VB2 é igual a VE2 mais a queda de tensão de 0,7. Então, podemos isolar o nosso VE2. Teremos aqui VE2 sendo igual a VB2 menos 0,7. Então, VE2 é igual... O VB2 é este valor, 4,84 menos 0,7. Então, a tensão do emissor 2 será igual a 4,14 volts. Agora nós vamos encontrar a intensidade do emissor 2, que é a intensidade que circula aqui na resistência RE2, o nosso IE2. A fórmula que vamos usar será a partir daqui, que é o nosso VE2 menos RE2 vezes IE2 menos esta queda de tensão de menos 10 volts. Então, teremos aqui como fórmula, teremos aqui VE2 menos RE2 vezes IE2 menos 10, tudo isto igual a zero. Vamos passar para outro membro, o RE2 vezes IE2, teremos RE2 vezes IE2 sendo igual, teremos VE2 menos 10. Então, IE2 será igual a VE2 mais 10 dividido por RE2. Então, aqui só temos que substituir os valores. IE2 será igual, o VE2 foi 4,14 mais 10 sobre RE2, que é 5 vezes 10 elevado a 3. Então, IE2 será igual a 2,82 mA. A partir daqui podemos encontrar a tensão UC. E podemos observar que este UCC está diretamente ligado a este ponto. Logo, teremos que UCC é igual a UC2, que é igual a 10 volts. Agora podemos calcular a intensidade da base 2, que seria esta intensidade. E para encontrarmos a intensidade da base 2, nós vamos usar a fórmula da relação da intensidade do emissor e da base, que diz, teremos aqui IB2. A fórmula é IE2 sendo igual a beta2 mais 1 vezes IB2. Então vamos isolar este IB2, teremos IB2 sendo igual a IE2 dividido por beta2 mais 1. Então teremos aqui IB2 sendo igual, o IE2 foi 2,82 mA. Então teremos aqui 2,82 vezes 10 a menos 3 dividido por beta2, que foi 120 mais 1. Então IB2 será igual a 23,30 microamperes. Feito isso, nós podemos calcular o IC2. O IC2 teremos aqui IC2 sendo igual a beta2 vezes IB2. Então IC2 será igual, o beta2 é 120 vezes IB2, que é 23,30 vezes 10 a menos 6. Então IC2 será igual a 2,796 mA. Então agora vamos encontrar a tensão VCE2, que seria a queda de tensão entre o terminal C e o terminal E. E a fórmula seria, nós sabemos que neste ponto aqui temos o C2, então seria o C2 menos o CE2, que seria a queda de tensão no terminal CE, menos a tensão VE2. Aqui teremos VCE2, então seria o C menos VCE2 menos VE2, tudo igual a zero. Então podemos isolar o VCE, teremos VCE2 sendo igual a OC menos VE2. Então VCE2 será igual,
O C foi aquele que encontramos anteriormente, que foi 10. Seria o C2, aqui também o C2, sim. O C2 foi aquele que encontramos anteriormente, que foi 10 menos VE2, foi 4,14. Então VCE2 será igual a 5,86 volts. Então nós já temos a corrente IC1, já temos o IB2, mas falta esta corrente IC1 depois deste nó de saída. Então, para encontrarmos isso, podemos escrever a primeira lei de Kirchhoff, que temos IC1' sendo igual a IB2 mais IC1. Então aqui teríamos, queremos IC1. Teremos IC1' sendo igual a IB2 mais IC1. Então vamos isolar o IC1. Teremos IC1 sendo igual a IC1' menos IB2. Então IC1 será igual a IC1' foi 1,72 vezes 10 a menos 3 menos o IB2 foi 23,30 vezes 10 a menos 6. Então IC1 será igual a 1,706 mA. Então assim encontramos todas as tensões e correntes correspondentes de polarização. E terminamos assim com a resolução do exercício.